Fala galera, estamos aqui com a Luana Mota, né, cientista social. Ela também tem um coletivo de neurodiversidade gonçalense, aqui de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Luana. Vamos falar de projeto, de país, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da neurodiversidade. Eu gostaria de começar, que você explicasse para o nosso público do que se trata neurodiversidade. Seja bem-vinda, Luana. Gente, obrigada, Fernando. Obrigada, pessoal que vai estar acompanhando a gente. Então, para quem não me conhece, eu sou Luana, sou cientista social, sou presidente da MT Gonçalo e fundadora do coletivo Neurodiversidade Gonçalense. Como vocês podem ver, né, estou tendo uma invasão aqui de uma pequerrucha, que é a minha filha, que teve diagnóstico de autismo antes dos 2 anos de idade. Então, me estreitando, aumentando o conhecimento sobre o que seria o autismo e visando conhecer outras doenças intelectuais, cognitivas, né? E passando a observar isso na esfera pública, que eu me aproximei desse tipo de conceito de militância. Mas tornando um pouquinho mais claro, o conceito de neurodiversidade acredita que todo tipo de diferença cognitiva, alguma deficiência intelectual, ela é previsível pela natureza. Então, ao invés de você ter um molde tradicional de ter sempre intervenções medicamentosas e você não criar um espaço de socialização, de inserção dessas pessoas no contexto social, a neurodiversidade visa reformular todos os espaços de escola, os espaços de lazer, de acesso à cultura, abrigando, né, a diferença. Então, no coletivo, além desse tipo de conscientização, de saber aceitar a diferença, né? A gente também, evidentemente, faz essa luta também por política pública para essas pessoas na nossa cidade. O que você percebe é que o poder público ainda não está preparado adequadamente para atender essas demandas especiais. É isso que você tem procurado lutar e pautar. Exatamente, tanto num aspecto objetivo como falta suporte na escola. Aqui em São Gonçalo, várias vezes já teve noticiado de não ter mediador, e para crianças autistas, crianças de diversos quadros, é fundamental, porque sem a intervenção, sem ajuda, elas não conseguem aprimorar certas habilidades, se desenvolver. Falta espaço dentro do SUS em relação à saúde, em relação à terapia, também o entendimento para essas pessoas frequentarem os espaços, porque tudo é entendido como se não pudesse estar ali, não tem alternativas que agridam menos sensorialmente para a convivência dessas pessoas, e aí a gente vira desenvolver esse debate, né, de uma forma geral, né? Essa figura que você colocou do intermediador, aqui no Rio, eu acho que estão falando a mesma coisa. Contrata-se pessoas para ficar acompanhando os alunos dentro dos colégios, não é isso? Porque assim, o mediador ele não é só um acompanhante, mas ele é o que vai ser responsável de potencializar essas virtudes da criança, certas capacidades de aprendizado. Porque, por exemplo, tem uma distração, tem uma dificuldade de atenção ou uma dificuldade em relação à metodologia que é usada para os demais alunos. Se tem um mediador, a criança vai conseguindo fazer essas atividades, a criança, o jovem, né? E com o tempo, às vezes, até passa a recusar o suporte, dependendo de um período. Mas se não tiver essa intervenção precoce, o dano intelectual, desenvolvimento, ele é muito grave, entendeu? Você acaba perdendo a capacidade de crescimento dessa criança se tornar funcional e acaba que muitas vezes no segundo segmento do fundamental, no ensino médio, essa criança às vezes ela evade, fica dentro de casa porque a família vê que não tem retorno, que tudo é muito difícil, né? E acaba tendo evasão. Poucos concluem o ensino médio ou o segmento do fundamental. Sim, então por conta dessa dificuldade extra, há uma grande evasão escolar dos alunos que têm essa questão da detecção do aspecto de autismo. Exatamente. Dessas outras deficiências intelectuais, quando a família não tem um suporte, não pode pagar por isso, né? Então, a gente precisa resolver, porque o direito à educação, à cultura, ter sua cidadania precisa ser para todo mundo, independente de classe social. Então, na sua opinião, Luana, porque é um debate, né? Se você faz escolas e turmas exclusivamente para os alunos que têm essa necessidade, ou se insere esses alunos
em contexto de turmas comuns, entre aspas. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que esse é o caminho mesmo de uma inserção nas turmas comuns com o mediador? Você acha que, que talvez fosse melhor ter uma turma especializada com pessoas capacitadas para atender essa questão? O ideal é sempre a inserção na turma com os demais alunos neurotípicos, porque são duas vias. A primeira dos alunos neurotípicos, que às vezes não estão acostumados com a diversidade, que desenvolve certos estigmas, saberem lidar com aquele que é diferente, isso daí só agrega para a pessoa enquanto ser humano, enquanto um futuro profissional, qualquer área que a pessoa escolha na vida, em que ela aprecie a diferença, com certeza vai estar fazendo uma contribuição muito positiva para o mundo. E agrega bastante para a criança e para o jovem, porque referente ao autismo, por exemplo, a gente sempre defende que a pessoa tem o direito de ter a sua identidade, ter as suas características, porém as intervenções elas são para atenuar os comportamentos que são mais inadequados e que são, de uma certa forma, prejudiciais para ela. Então, esse convívio com os demais colegas, com as pessoas neurotípicas também, vão ajudando a ajustar, né, certos comportamentos, e aí a gente tem uma sociedade, uma classe escolar bem harmônica. Não, entendi. Então é uma via de mão dupla, né? Não só você tá inserindo a pessoa que tem o aspecto, tá tendo uma convivência melhor em sociedade, como a própria sociedade entender e aprender a conviver com pessoas neurotípicas, que se chamam, né? Exatamente. Interessante. Além do espectro de autismo, quais outras síndromes que têm muito destaque nesse campo? Porque a gente tem o espectro autista, a gente tem a própria síndrome de Down, que às vezes tem várias questões referentes à fala, à intelectualidade, que também precisa de um suporte. A gente tem o TDAH, que sofre um estigma muito grande, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que as pessoas acham que é simplesmente ser muito agitado. Mas tem problema com certos comportamentos, tem problema em receber ordens, em ter foco em outras habilidades. E uma pessoa com TDAH geralmente tem contextos familiares extremamente difíceis, né? Por conta desse ajuste, também sofrem muito com evasão escolar. E aí a gente tem problemas de descalculia, de disgrafia, que é referente a números e letras, respectivamente, uma gama de deficiência intelectual pura, que também precisa de um suporte. E aí, pela falta de atenção, pela falta de cultura, vai sendo como se algumas pessoas dessem para estudo e outras pessoas não. Né? E aí a gente tem uma gama de pessoas excluídas, né, do contexto escolar, do contexto social. E do que a gente estuda, a gente tem vários autistas funcionais, várias pessoas que conseguiram progredir bastante porque tiveram esse suporte. Então, a nossa luta é de conseguir todo mundo. Só o que está acontecendo aqui entre a gente, da gente estar fazendo um debate de política pública com uma criança autista que está extremamente incomodada. A gente teve recentemente notícias de mães demitidas por conta do choro dos filhos com home office. A gente tem vários espaços que se agregam. Então, assim, só da nossa postura de estar fazendo essa interlocução, você me perguntando várias vezes, está tudo bem e tal, já é um movimento, já é um passo, né, para a gente poder concretizar esse objetivo e levar essa discussão, conseguir essa meta, né? Sim, sim. E é um ponto importante que a gente está falando da questão da educação, mas tem outras estruturas que são muito importantes. Por exemplo, ajuda de profissionais, assistentes sociais, fonoaudiólogos. Eu tenho uma amiga que é fonoaudióloga que trata da questão de pessoas neurotípicas. Então, o poder público tem que, de alguma forma, abraçar esse público. Exatamente, porque assim, as pessoas acabam tendo muita atenção na rede privada para aqueles poucos que podem pagar, né? E existe profissional qualificado mas que não tem reconhecimento, de tentarem fazer um concurso, de tentarem abrir um espaço para que esses profissionais possam atuar. Tem muitos que, por conta própria, fazem investimento em pós-graduação, em vários cursos que têm capacidade de lidar com isso, mas o poder público não dá essa atenção, gosta de fazer um centrinho de referência pequeno, uma coisinha aqui ou acolá, mas não está prestando atenção na quantidade de pessoas que nós temos. Só de autistas no Brasil, a gente tem 2 milhões de pessoas. Aqui em São Gonçalo, a gente tem uma estimativa de 10 a 15 mil autistas no município.
e o centro de referência da cidade só comporta 100 vagas. Então, assim, é uma disparidade muito grande e não tem nenhum interesse de tentar amadurecer essa questão para transformar em política pública, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas e também dos profissionais. Então, assim, isso precisa estar inserido no contexto, né, de governo, de política pública, ser tratado com seriedade. Sim, sim, sim. E é interessante que você falou que você está se colocando no debate público, você mãe, mulher, você tem a questão de cuidar da sua filha, mas eu acho que ver toda essa situação deve te mover a querer entrar na vida pública e mudar a realidade da sua comunidade, da sua cidade. Exatamente, porque é, tem as minhas dificuldades particulares de mãe trabalhadora, periférica, mãe de uma criança autista, toda essa batalha para conseguir inserir, só que a gente vê que as desigualdades do nosso país, elas são muito cruéis com as pessoas e acabam pesando muito mais para quem ainda tem uma estrutura muito mais frágil do que eu, estrutura intelectual, de suporte, suporte por parte do Estado, amparo, que na verdade é algo que está perecendo muito carente. E aí a gente vê mães que às vezes trabalhadoras liberais, pessoas assalariadas, quando tem um filho com esse tipo de diagnóstico, sofrem abandono por parte dos parceiros, são realocadas para a extrema pobreza. Né? A gente vê vários problemas orbitando, né, em torno da deficiência por não conseguirem levar a questão com seriedade. Então, acima de tudo, tem a visão de um Estado forte, de uma gestão forte, que possa estar conciliando, estar atendendo essas demandas. E quando a gente corrige desigualdade, todo mundo ganha. Eu não lembro se vocês chegou a acompanhar, a época do ano passado, que estavam querendo incluir os autistas no censo, para poder ter melhoria das políticas públicas. E o então presidente da República, para nossa tristeza, ele respondeu com muita hostilidade aos militantes, às mães e pais, né, autistas. Ele só fala com famoso, ele não fala com militante. E dizendo que não tinha dinheiro para todo mundo, que não tinha dinheiro para a BPC, tratando muito mal as pessoas. Sendo que a ignorância, né, e a má vontade é tamanha de não perceber que, se você investe em política pública, no amparo muito precoce para essas pessoas, elas não vão estar numa condição de pobreza e desassistência. Então, você tem uma possibilidade muito maior de pessoas a não precisarem do BPC. Existem milhões de famílias desalentadas, de pessoas com deficiência, dando entrada no benefício de prestação continuada e demorando muito tempo para ter acesso, justamente porque o poder público está falhando em diversos aspectos para com essas crianças, jovens e com suas respectivas famílias também, né? Sim, sim. A gente particularmente, a gente congrega no mesmo partido. A gente tem uma ideia muito parecida de que para combater desigualdade, levar dignidade às pessoas, é essencial o trabalho, que o trabalho dignifica. E eu gostaria de perguntar, Luana, como é lutar por um projeto de desenvolvimento numa cidade como São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Eu aqui estou no Rio de Janeiro, capital, então o recursos são maiores, tem uma atenção maior nacional. Agora, como é que é fazer isso numa cidade já mais periférica, com muitos problemas? São Gonçalo por ter um problema de estrutura, de infraestrutura muito grande, tem questão de desigualdade muito grande. Como é que é essa luta aí na sua cidade? O que você vê que precisa acontecer para as coisas mudarem? Porque São Gonçalo já teve uma quantidade de industrialização muito forte, foi apelidada como Manchester Fluminense, só que depois isso se desmontou na velocidade da luz. E acaba que São Gonçalo tem a alcunha de cidade dormitório, porque as pessoas que conseguem trabalho de carteira assinada, elas conseguem no município do Rio, elas conseguem no município de Caxias e Niterói, e aqui não há integração de transporte, o transporte é muito precário, só existe ônibus, passagem cara. Então, quando existe qualquer momento de crise, são os primeiros a ficarem desempregados, porque o empregador não quer ter um custo excepcional com a passagem desses trabalhadores que se deslocam, que perdem muito tempo, né, dentro do trânsito. A cidade tem problema orçamentário conciliado ao problema de gestão, que intensifica muito mais ainda essas dificuldades. Não existe nenhum esforço municipal para tentar criar empregos em massa. Né? As merrecas de orçamento que vão é apenas para empreendedorismo.
na Sim. verdade, nos termos que acabam sendo manifestados, subsistência, né? Porque Mas ninguém recebe um qual o crédito. empreendedorismo que é? Que é aquele empreendedorismo mesmo, que é inovar, criar, ou é aquela coisa meio para sobreviver? É a trindade, né, do bolo de pote, Uber Eats, né, e É, manicure, né, subsistência, vendendo subsistência praticamente. cosmético, que assim, a gente valoriza muito os nossos trabalhadores, o quanto que as pessoas são guerreiras, e a gente tem certeza, eu tenho certeza absoluta que essas pessoas gostariam de uma estabilidade maior, que as pessoas Exatamente. gostariam que a cidade tivesse um interesse de tentar atrair empresas, de tentar reativar a geração de empregos em massa, né, na cidade. E o empreendedorismo que é estimulado, na verdade, não tem nem crédito suficiente para as pessoas ousarem um comércio maior, ou usarem algo extremamente lucrativo, né? Então a gente tem a falta de interesse municipal em poder estar fazendo isso. Tem áreas que poderiam ser aproveitadas e não há Sim, nenhuma sim. tentativa de fazer isso, e acaba sendo uma cidade que uma parcela trabalha fora, enquanto seletista, e também perde muito tempo em deslocamento, trânsito, violência, tudo, e outra parte da população muito precarizada, né, realmente correndo do rapa para conseguir pagar as contas, comer e apenas isso. Sim, não, eu acho que acontece aí, eu sou aqui no Rio de Janeiro, eu sou da Zona Oeste, que é uma área afastada do centro econômico. Eu acho que o que acontece lá deve acontecer aí também. Lá os bairros afastados, Zona Oeste, estão virando bairros dormitórios, porque não tem uma vida econômica que gere renda. Então as pessoas estão tendo que se deslocar de lá para os centros econômicos, aí até a questão do transporte. Mas eu acho que São Gonçalo a situação deve ser pior, porque, querendo ou não, a Zona Norte está na mesma cidade. Então a arrecadação ali continua fluindo. Mas uma cidade que vira uma cidade dormitória, que as pessoas saem para trabalhar, acaba não gerando renda, e o orçamento da prefeitura deve ficar no chão. Deve ficar difícil investir em asfalto, colégio, segurança, educação. As pessoas saem para trabalhar em outra cidade, e aqueles que conseguem ter um pouco mais de estabilidade também saem para consumir, né, em outra cidade, porque justamente por esse desinteresse, algumas pessoas da iniciativa privada que têm carinho pela cidade, e ressaltando que iniciativa privada é aquele que tem compromisso com o desenvolvimento, né, aquele que quer Sim. enriquecer às custas, né, a revelia do nosso povo, que tem interesse de poder revitalizar certas áreas, fazer uma zona de bares, trazer, incentivar nas áreas de grande acesso à cultura, enfim. Tudo isso é um sonho, acaba sendo sonhos individuais, não tem nenhum auxílio do poder público para isso. Então é uma catástrofe, a arrecadação é terrível, não tem áreas de grande consumo, de lazer na cidade, com exceção do Alcântara. E assim, a área do Alcântara é onde você consegue ter uma capacidade de comércio um pouquinho maior, um pouquinho parecido com Madureira, como tem essa estrutura no Rio, mas existem o número de residências, né, cadastradas no IPTU que contribuem para a prefeitura é muito pequeno na cidade, né, e não há nenhum esforço em poder estabilizar essa situação. Então você tem poucos contribuintes e que pagam um valor também extremamente alto, tendo a cidade vários problemas estruturais, enfim. Então, a gente carece muito de orçamento, mas carece muito de capacidade de gestão, né, de interesse de tentar corrigir essas questões, porque assim fica melhor para a prefeitura, é uma capacidade de arrecadar, aumentar a arrecadação, né, e fica também melhor para o gonçalense, né? Tentar estimular emprego na cidade, tentar equilibrar as contas de forma que não seja massacrando as pessoas, é o que está faltando bastante aqui na cidade. Sim, é um plano de desenvolvimento, não é? Nós estamos falando de um plano de desenvolvimento para a cidade, né? Que é o que nós temos lutado, falado, que não adianta, se nós não fizermos nada, né? Não sairemos do lugar. A verdade é essa. Então você tem que ter um plano estratégico para poder crescer, até para você suprir algumas necessidades. Até a questão da saúde pública, que eu creio que São Gonçalo deve ter suas questões do transporte, né? Eu gostaria que você falasse como é que você falou muito de gestão, como a gestão da prefeitura pode melhorar e melhorar o dia a dia das pessoas? Porque aqui a gente tem problema de arrecadação e coisas que poderiam ser melhoradas, reordenando essa questão do IPTU, ajudando a criar empregos, incentivando as pessoas a consumirem mais. São Gonçalo, quando você anda nas principais vias,
né, da cidade que são próximas à prefeitura, enfim, locais com um custo imobiliário bem alto, você vê muitas lojas com placa de vende-se e aluga-se. E aí vão dizer, é por conta da crise recente do país. Não, já é uma cultura de você não facilitar os trabalhadores, os empreendedores da cidade, e acaba que aquele ponto dali não vinga e depois é transferido, né, para um outro ramo, uma outra coisa. Fora alguns serviços, algumas coisas que são de abastecimento das escolas e algumas unidades que são compradas em outras cidades. Então, com ajuste, com delicadeza, poder equilibrar essas questões para estimular o desenvolvimento, melhorar a arrecadação na cidade e desafogar um pouquinho os nossos trabalhadores, né, o nosso cidadão. Sim, sim. Não, e a questão, São Gonçalo, Niterói, aqui temos Caxias, então a gente tem que pensar também, né, aqui, acho que pega um pouco de Itaguaí, tem que se pensar na gestão consorciada da região metropolitana do Rio de Janeiro. Não adianta, porque quem está vendo aqui essa live, tem que entender que se uma pessoa fica doente em São Gonçalo e não tem um atendimento de saúde público bom em São Gonçalo, ele acaba vindo, por exemplo, para o Rio de Janeiro. E aqui o sistema sobrecarrega. A questão da gestão do lixo, por exemplo, é uma questão comum, porque os problemas não têm fronteiras. Acaba que os problemas se conectam. Né? A gente vive essa questão, é como se fosse uma coisa só, embora tenha divisões das cidades e tal. Então, a gente pensando no projeto, a gente pensando nessa gestão e de chamar todos os municípios dessa região e o governo estadual para justamente estar conversando para resolver os problemas das cidades, né, da população. Não, exatamente, porque essa situação do coronavírus, São Gonçalo, justamente por esses problemas de estrutura que tem, viu-se algo inédito por parte das prefeituras a tentarem ajudar São Gonçalo com relação ao hospital de campanha, e ficou todo mundo assim sem entender, tipo, que coisa estranha, mas a prática, né, de uma certa forma, de pensar esse desenvolvimento para a região tem que ser justamente essa, porque as pessoas que têm problema com câncer, com problemas graves, elas vão para o Rio, elas vão ou para a cidade do Rio, para a capital, ou elas vão para Rio Bonito. A pediatria na cidade, as pessoas vão para Niterói, vão para o Getulinho. Ou seja, então, discutir esse desenvolvimento para a região, haver essa solidariedade, é extremamente importante, fora que os empregos formais, né, o trabalhador que tem carteira assinada, que põe a comida na mesa, que tem uma estabilidade um pouco maior, ele não trabalha na cidade, né, predominantemente. Então, ter esse plano de desenvolvimento para poder equilibrar, né, a capacidade de emprego, equilibrar a saúde. Tem pessoas até, voltando ao assunto do autismo, né, já a pessoa está aqui bem presente na live, as pessoas matriculando os filhos em Niterói, tentando matricular os filhos em Niterói porque não tem mediador em São Gonçalo. Né? As pessoas que não podem pagar escola, enfim, preferindo um custo com a rota, ou então, às vezes, indo mesmo de ônibus, para o filho poder ter escola, poder ter mediador, poder ter alimentação, porque aqui teve vários problemas de licitação, onde os gêneros alimentícios não estavam sendo entregues. Então, a visão de desenvolvimento para a nação, a noção de desenvolvimento para a região precisa ser algo feito conjuntamente e uma constante, né? Porque a gente sabe do nosso querido Brizola, o plano que ele tinha para a educação, porque era todo um plano de desenvolvimento, a formação do ser humano global, e aí gestões seguintes achavam que aquilo dali fazia parte de um recorte de governo, e aí boicotava, e a gente tem hoje essa estrutura maravilhosa que poderia ter mudado, né, 2 gerações, e hoje está sucateada. Então, esse tipo de pequenez, de visão pequena, ela precisa cessar e a gente ter uma visão melhor de desenvolvimento para a nossa cidade. Quem sabe São Gonçalo, que hoje grande parte das pessoas desempregadas, a média de jovens desempregados em São Gonçalo é maior do que a média nacional. Todos esses problemas, se tiver um plano de desenvolvimento, ação, cooperação, a gente, de repente, daqui a 10 anos, poder estar bem melhor. Sim, com certeza, perfeito. Estamos chegando aqui no final dessa live. Então, Luana, você tem esperança na sua cidade, tem esperança no Brasil, não é? A gente tem que ter esperança, porque a nossa cidade, a minha cidade de São Gonçalo, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso país, ele tem todo o potencial, toda a capacidade para se desenvolver em inúmeros aspectos, né?
colocaram um modelo no nosso país em que acham que o Brasil só pode se viver de agricultura, e a agricultura não cumprindo a função que deveria para o país, mas exportando o que há de melhor para os outros e deixando o pior para a gente, né? Toda uma visão como se o Brasil fosse uma colcha de retalhos, como se São Gonçalo fosse uma colcha de retalhos, mas a cidade tem muito potencial, tem muita gente boa, e a gente qualificando, a gente investindo em educação, a gente investindo, né, na nossa moçada, na nossa juventude, a gente consegue corrigir esses problemas. É verdade, Luana. Luana, muito obrigado por você ter tirado um tempo para conversar com a gente sobre cidade, sobre o país. A gente fica na torcida de ver cada vez as mulheres guerreiras estarem vindo para a política, botando a cara, digamos assim, e tá nessa luta, porque é isso, é um trabalho de todos nós de pensarmos desenvolvimento para nosso país, nossa cidade. Luana, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço demais a tua paciência, do pessoal que está em casa. Desculpe a participação não solicitada de uma pessoa que está extremamente ciumenta, que divide a mãe com a política também, mas estamos aí na luta. Muito obrigado, gente. Vamos estar sempre acompanhando aqui nas redes Fernando Mendonça, Cirão Carioca, Rede Ciro. Sempre um bate-papo acerca do país. Muito obrigado e até a próxima.